galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ela fez isso e as câmeras flagraram no Maracanã. Leila causa no Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo e situação chega voando ao Palmeiras. Com a derrota sofrida para o Flamengo fora de casa, o Palmeiras seguiu com 59 pontos e está com a mesma pontuação do Botafogo, porém, com 2 jogos a mais e pode ver a vantagem de pontos do Alvinegro Carioca pode aumentar ainda mais. A tabela da Série A do Brasileirão na parte superior está muito embolada. No momento, Botafogo e Palmeiras têm 59 pontos, Red Bull Bragantino vem em seguida com 58, Grêmio e Flamengo com 56 e Atlético Mineiro com 53. Um dos assuntos que se destacou nas redes sociais foi sobre o momento em que foi flagrado uma situação envolvendo a presidente do Alviverde Paulista e a torcida do Flamengo. Ela teve uma interação com a nação no Maracanã. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou que alguns torcedores do rubro-negro carioca em um momento gritaram para Leila Pereira que o CRF iria contratar 2 titulares que são destaques do Verdão. Eles brincaram com a dirigente palmeirense que iriam contratar o lateral esquerdo Piquerez e o meia-atacante Veiga. A presidente fez questão de fazer um gesto com a mão de não e levou na descontração brincadeira, mas deixando claro que os dois não iriam para o Fla. Além desse momento, outra situação que deu o que falar foi um flagra de uma conversa entre Gabigol e Leila. Nas redes sociais, esses 2 casos deram o que falar e agitaram as redes sociais. Ele falou ao vivo, teve coragem de bater de frente, Abel Ferreira dispara contra a CBF e detona Brasileirão, falta de organização absurda. O torcedor palmeirense começou a quinta-feira 9 extremamente decepcionado. Afinal, após engatar 5 vitórias seguidas no Brasileirão, um simples empate serviria para que os comandados de Abel Ferreira dormissem na liderança. Isso porque como o Red Bull Bragantino já havia perdido para o São Paulo na rodada e o Glorioso só entra em campo hoje 9, um pontinho teria aumentado a pressão para o clube de General Severiano. Entretanto, o Flamengo de Tite demonstrou enorme superioridade e abriu 2-0 logo na etapa inicial. Para piorar, Gustavo Gomes foi expulso no início do segundo tempo e Pedro ainda marcou o terceiro. Com o resultado, o Palmeiras pode ver a diferença aumentar novamente para 3 pontos e 2 vitórias, o que deixaria o Glorioso com uma nova gordura na tabela de classificação a 5 rodadas do fim. Posto isso, vale destacar que após realizar 3 jogos em 8 dias no início de novembro, o Verdão retornará aos gramados no próximo dia 11 contra o Inter. Depois, ficará até o dia 25 sem atuar por conta da pausa para a data FIFA. Na coletiva, o português comentou o assunto. Depois de uma temporada desgastante como a nossa, depois de tantos jogos, estamos entrando em uma fase crucial. E agora vai ter uma parada, o Palmeiras vai parar quase 15 dias. Eu não entendo isso, é uma falta de organização absurda, disse. Ele ainda prosseguiu, vamos jogar no sábado e depois vamos parar quase 15 dias, eu não entendo, sinceramente tenho muita dificuldade em aceitar, mas sempre foi assim. Estamos a 5 jogos do fim e temos uma parada de quase 15 dias, não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ser melhor para nós, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Bragantino ou para o Botafogo, declarou. O jogo contra o Inter será no sábado, 11, em São Paulo. Endrick supera feitos de Neymar e Ronaldo antes dos 18, compare conquistas. O jovem Endrick tem sido um dos destaques do futebol brasileiro e foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Se marcar um gol pelo Brasil, terá melhor checklist antes dos 18 desde Pelé, com vários feitos conquistados. Estreia no profissional, 16 anos e 77 dias. Primeiros gols, 16 anos e 96 dias. Primeiro título, 16 anos e 103 dias. Primeiro gol em final, 16 anos e 255 dias. Primeiro gol na Libertadores, 16 anos e 321 dias. Primeira convocação, 17 anos e 108 dias. Então, compare os feitos de Endrick com outros grandes nomes brasileiros antes de completarem 18 anos. Santos, antes dos 18, conquistou título nacional e internacional. Fez gol em final de campeonato. Não fez gol em Libertadores, pois não existia a competição na época. Antes dos 18, foi convocado. Fez gol pela seleção. Guarani, antes dos 18, conquistou título nacional e internacional. Fez gol em final de campeonato. Não fez gol em Libertadores. Antes dos 18, não foi convocado. Clube do exterior manifesta interesse e pode ir com tudo para fechar com Rafael Veiga, grande nome do Palmeiras. Rafael Veiga volta a ser alvo no mercado da bola. Um dos principais meias do futebol brasileiro, o jogador segue somando ótimos números individuais pelo Palmeiras. Na atual temporada, o atleta já soma 17 gols marcados e outras 15 assistências fornecidas nos 55 jogos em que atuou. São 32 participações diretas em gols, números altos para a posição. Comentaristas do Bolavik Brasil falam sobre a história conquista do Fluminense. Desde que retornou do empréstimo ao Atlético Paranaense, o jogador se consolidou como um dos principais nomes do Palmeiras, sendo ídolo indiscutível dos torcedores.
Entretanto, com isso, também é comum que outras equipes demonstrem interesse em fechar com o jogador, como foi nas últimas janelas e também deve ser na próxima. Isso porque, de acordo com o portal Gol, Veiga é alvo de clubes de países como Espanha, Inglaterra e Itália. Os nomes dos interessados, por sua vez, não foram revelados. Porém, para tranquilizar os torcedores, a mesma fonte ainda ressalta que o Palmeiras não tem nenhuma intenção de negociar o jogador na janela do mês de janeiro. Enquanto isso, o atleta, que tem contrato em vigor com o Verdão até 2026, segue jogando pela equipe. Ele que ontem foi titular na derrota por 3-0 para o Flamengo no Rio de Janeiro. Rafael Veiga vem se consolidando também nas listas da seleção brasileira. O meia foi convocado por Fernando Diniz para os jogos diante de Colômbia e Argentina. Foi confirmado agora ao vivo. Facincani crava futuro de Gustavo Gomes no Palmeiras para 2024. Ídolo e um dos principais nomes do elenco do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gomes foi alvo da Arábia Saudita na última janela de transferências. Ele tem seu nome marcado na história recente do Verdão pelas grandes conquistas. O capitão palmeirense é um dos nomes mais badalados do elenco e pode voltar à meia do mercado na próxima janela de transferências. Porém, uma notícia bem preocupante foi trazida pelo jornalista Felipe Facincani sobre seu futuro. Em participação no programa Opinião Placar, da Placar TV no YouTube, Facincani, que cobre o Palmeiras, trouxe a informação de que Gomes não deve ficar no Alviverde Paulista no ano que vem. A tendência é que ele seja negociado na próxima janela do mercado. Dificilmente o Gustavo Gomes deve permanecer no Palmeiras no ano que vem. Aquela história da proposta da Arábia Saudita ela ficou em banho-maria. Foi um acordo do jogador com o Abel, informou Facincani. Em entrevista para a Rádio Cardinal Deportivo, o empresário de Gustavo Gomes, Renato Bittar, afirmou que o futuro do zagueiro está em aberto. Ele destacou que tem propostas pelo jogador e que algo pode acontecer. Sempre acontece alguma coisa com ele. Quando renovamos com o Palmeiras e achamos que estávamos tranquilos, eles se mostraram interessados e voltamos a negociar. Não tenho dúvidas de que vai acontecer outra coisa. Algo mais vai acontecer, explicou o empresário. Apesar da presidente Leila Pereira, em entrevista para Placar, lá em Buenos Aires, dizer que ninguém sai até a página 2, o acordo foi de segurar todo mundo até o fim do ano, completou o jornalista. E você, torcedor? O que acha da saída de Gustavo Gomes do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.